Imagina que você é alguém que tem uma condenação sobre a tua vida. Você está condenado à morte. E você se pergunta, mas o que eu fiz para ter essa condenação? Não foi você que fez. Você recebeu uma herança maldita. Porque alguém fez alguma coisa e você se tornou igual a ele. Pecador. Esse é o grande castigo, essa é a grande condenação que está sobre você. E vamos supor, não tem um preço que você possa pagar, não tem algo que você possa fazer para te livrar dessa condenação. Você está perdido. Não há nada mais que possa ser feito. De repente você descobre, ouve, alguém te informa que existe sim um meio de escapar dessa condenação. Que existe sim um escape. E que você não vai ser punido, condenado mais, você não vai sofrer mais a morte, porque esse escape vai te livrar disso. Seria bom ou ruim? Perguntar de novo, parece que não ouviram, não ouviram. Se houvesse essa possibilidade, seria bom ou ruim? Bom, né? Porque você quer viver, né? Então, eu tenho uma história para contar para você nessa noite. O mundo está perdido. O mundo está condenado. O mundo todo vai para o inferno. Se não escapar dele. E qual é esse escape, então, pastor? O escape é um só, senão Jesus Cristo, Messias, o ungido de Deus, aquele que veio ao mundo para isso, para trazer a salvação. E eu quero iniciar, a gente vai ler outros textos bíblicos, iniciar lendo Lucas, capítulo 19. Vai ser projetado, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir Lucas, capítulo 19. Vamos ler o versículo 10. Vamos ler juntos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Jesus. Quem é o Filho do Homem? Jesus. É interessante que eu falo uma vez, duas vezes, e vocês vão crescendo, né? Precisamos falar com convicção. Jesus é esse Filho do Homem. Por que o termo Filho do Homem? Porque ele precisava nascer em carne. Ele nasceu, gerado de uma forma sobrenatural, mas ele nasceu. Uma criança, um ser humano, como eu e você. Você vai entender por que era necessário que ele nascesse como uma pessoa. Que ele não se manifestasse simplesmente como Deus, que ele não se manifestasse como um anjo, que ele não se manifestasse como um poder sobrenatural. Ele precisaria nascer como filho do homem, como homem, como eu e você, sujeito às mesmas paixões, apesar de ser Deus. E ele nascendo como homem, ele esvaziou-se da sua glória. Ele não tinha a glória de Deus, mas o poder estava sobre ele. E como homem, ele estava sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas que cada um de nós. Porém, ele foi vencedor em todas as coisas. Tá? Ele não cedeu à tentação, ele não se entregou, ele não descumpriu a lei de Deus, pelo contrário, ele cumpriu na sua essência. Não literalmente, mas na sua essência. Tanto que aqueles homens do passado, religiosos do passado, queriam condená-lo porque ele estava trabalhando no sábado. Então Jesus vem e fala: o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? É o sábado que foi feito para o homem é maior. E ele diz para aqueles homens: se
um animal que vocês caem num balão, num poço, num saco, vocês vão deixar ele morrer ou vão salvar ele? Quanto mais valor tem uma pessoa, um ser humano. Então ele veio porque o ser humano é valioso. Nós vemos isso em Gênesis. Você pode comprovar que depois de fazer todas as coisas, ele fez o homem e disse, e viu Deus que era muito a obra dele. E Deus colocou o homem para governar sobre todas as coisas. Você já me ouviu falando isso. Mas tem um porém na história, porque esse homem que foi criado para ter comunhão com Deus, para andar segundo as orientações de Deus, ou seja, de uma forma figurada, andar lado a lado com Deus, esse homem decidiu ouvir em algum momento a voz da serpente, a voz do diabo através da serpente. E aquela voz colocou uma dúvida no coração dele. Colocou uma dúvida. Colocou na mente dele o pensamento que Deus está querendo te privar de um prazer, de uma coisa que você pode comer e gostar. Aí ele falou, não, Deus falou que no dia que a gente comer vai morrer. Não, vocês não vão morrer. Não vão morrer, pelo contrário. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então o ser humano ele sempre foi tentado a ter poder, a ser como Deus. A mesma tentação que fez com que Satanás caísse. É a mesma tentação que ele faz com os homens. Dizer aos homens que Deus não é tão bom como parece. E talvez para muitos cristãos esse pensamento já passou pela cabeça. Porque às vezes a gente vê pessoas dizendo assim, quando eu era do mundo era bem melhor. Quando eu era do mundo isso não acontecia. Quando eu era do mundo ninguém fazia isso comigo. Quer dizer, ele está olhando para trás e está pensando, era melhor sem Deus. Era melhor sem Deus. Mas qual é a pessoa que conhecendo Deus vai dizer que é melhor sem Deus? Somente vai dizer isso quem não conheceu Deus, quem não teve uma experiência com Deus. E esse é o estado do ser humano. Porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século, o príncipe desse século, cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus, essa palavra de salvação. Quer dizer, as pessoas estão com a mente entorpecida, anestesiada, eles não conseguem enxergar a glória de Deus. E a glória de Deus está visível a qualquer pessoa que queira enxergar. O salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia vai declaração, um a outro dia. Se você olhar a natureza, você vai falar, não é simples. Não é simples. Eu estava hoje, por acaso, assistindo um vídeo antigo, quem lembra do Enéas aí? Meu nome é Enéas. Quem lembra? E Serginho Groisman fazia uma pergunta para ele. Você acredita em Deus? E ele, naquela argumentação característica dele, ele dizia, eu acredito em Deus. E é louco aquele que não acredita em Deus, porque toda a criação, em toda a criação não tem nada simples. Olha o ser humano, olha os astros, olha as estrelas, olha todas as outras coisas, nada simples ali. O ser humano tem uma composição de células, de muitos órgãos, e esses órgãos são compostos de micro-órgãos. Existe um universo dentro de uma célula nossa. Um universo dentro de uma célula. Você consegue enxergar uma célula? Mas existe um universo ali dentro. E ele disse isso, ele falou, é loucura alguém dizer que não acredita em Deus. Ele falou, eu não sei como é Deus, mas eu sei que tem uma mente muito inteligente controlando todas as coisas, do jeito dele. Então, isso confirma o que eu estou dizendo. Somente um louco, somente alguém que não quer enxergar Deus vai dizer que Deus não existe, que não é real Deus. Porque você olha o amanhecer, você olha o anoitecer,
você olha o ciclo de 24 horas, você olha a rotação, a translação, tudo muito perfeito. Você olha a distância que a Terra está da Lua. Se houver uma alteração de 1 quilômetro, de 10 quilômetros da distância da Terra para a Lua, há um desastre na Terra. Terremotos, maremotos, tsunamis vão acontecer. Se o Sol se distanciar mais do que ele deve estar, nós congelamos. Se ele se aproximar mais do que os limites dele, nós somos exterminados, somos queimados. Quem é que controla os limites? Você vê o diálogo de Deus com Jó, lá em Jó, a partir do capítulo 38, e Deus falando: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, quando eu determinei o mar, o seu limite, quando eu disse ao sol, não passe daqui. Deus argumenta durante 4 ou 5 capítulos com Jó, mostrando as obras da sua mão. No final, Jó faz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam, e eu me abomino no pó e na cinza. Ou seja, Jó, no final das contas, reconhece: eu não sou nada diante do Senhor. Eu não sou nada. Jó diz assim: eu era ignorante. E olha que Jó tem um bom testemunho de Deus, porque Deus lá no primeiro capítulo diz: observaste meu servo Jó, homem justo, fiel, temente a Deus, se aparta do mal. E esse homem, depois de sofrer todas as coisas, no final ele diz isso: eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Sabe o que nós precisamos? Ver o Senhor. Conhecer de ver. Conhecer de ter uma experiência. Conhecer de dizer: eu não duvido da existência do Senhor, porque Ele falou comigo hoje. Eu não duvido da existência do Senhor, porque eu sinto a presença dEle em todo o tempo. Até mesmo no momento mais difícil, eu sinto a presença dEle. Mas vamos voltar aqui. Então esse homem, ser humano, criação de Deus, coroa da criação, ele se perdeu. Ele se perdeu. E um homem perdido, estava conversando sobre isso hoje. Um homem sem Deus é um homem que caminha passos firmes para a destruição. Você começa a ver alguém que não tem temor do Senhor, porque o sábio diz: temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas quem não tem temor do Senhor faz o quê? Faz todas as suas vontades. É o que Paulo diz lá em Romanos, quando ele fala sobre um tipo de pessoa: e Deus os entregou às suas próprias paixões, para que eles se destruam. Ou seja, quando alguém não teme a Deus, ignora completamente a Deus e diz sem palavras: eu não quero nada com o Senhor, Deus também o abandona. E essa é a pior condenação que alguém pode ter: Deus abandonar a pessoa à sua própria vontade. Deus os entregar às suas próprias paixões. E diz uma pessoa que possa dizer assim: eu não temo a Deus, eu não acredito a Deus, que tenha um fim bom. É uma pessoa vazia, é uma pessoa perdida, é uma pessoa sem destino. E outra coisa que nós vamos perceber: que quanto mais pecados essa pessoa comete, mais consequência desse pecado tem sobre a vida dela. Então nós temos um mundo pecador, um mundo que é condenado, e mesmo nós que já entregamos a nossa vida a Cristo, que pertencemos ao reino de Deus, que somos da luz, nós somos afetados porque ainda estamos nessa terra. Ainda estamos no meio de pessoas pecadoras, das quais nós também somos. Porque nós não deixamos de ser pecadores, nós deixamos de ser condenados, mas ainda somos pecadores. E as consequências do pecado têm sobre nós. Isso, assim a gente pode ver o quê? Você vê o noticiário: camarada ontem
com um caco de vidro, entrou numa agência bancária, tomou uma mulher como refém e ficou ali durante 2 horas ameaçando ela com um caco de vidro. Graças a Deus a polícia interviu, conseguiu salvar a mulher. O homem, infelizmente, morreu. Tomou 2 tiros e morreu. Mas aquela mulher foi resgatada. Mas o que nós vemos? Você que anda pela cidade, que passa perto das Cracolândia, me diz uma coisa: você passa tranquilo perto da Cracolândia? Não! Qualquer hora vai sair um doido dali e te cercar e te roubar, arrancar tua roupa, fazer qualquer coisa para você. Sabe por quê? Porque aquela pessoa está sob o domínio de Satanás. E sob o domínio de Satanás ela faz tudo que não presta. Em primeiro lugar, ela se destrói, porque alguém que consome uma droga que vai levar ele à morte e continua consumindo, é alguém que está completamente dominado por Satanás e vai se perder. Pessoas que não têm temor de Deus, elas vão se entregar para qualquer um, vão se prostituir de qualquer maneira, não vão pensar que tem um futuro, não vão ter esperança. Por quê? Porque somente Deus pode dar esperança. Alguém que não tem temor do Senhor é alguém que vai pensar que a vida dele se limita a esse tempo aqui. Ele não se preocupa com a sua alma, com a vida futura. E por não se preocupar com a sua alma, com o seu espírito, ele fala: vou fazer tudo o que eu quiser fazer. Infelizmente, a gente vê o mundo caminhando a passos largos para o abismo. As mulheres hoje não estão tendo muito pudor, não. Se você vê as redes sociais, se você vê no próprio comportamento das pessoas, lidando com as pessoas, as mulheres perderam o seu pudor totalmente. Parece um monte de prostituta andando pelas ruas se oferecendo. Você vê isso nas redes sociais, principalmente no Instagram. Quem tem Instagram, você vai ver isso acontecer direto. Os homens já estavam perdidos, estão mais perdidos ainda. Então, irmãos, esse mundo precisa de Deus. Esse mundo precisa de um Salvador. E esse Salvador foi enviado ao mundo. Quem é ele? Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Porque Deus ungiu Jesus para isso. Em João 3,16, a gente sempre cita aqui: Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, ele foi dado, ele foi enviado para isso, para ser o Salvador do mundo. E como ele foi o Salvador do mundo? Ele veio com uma missão. Qual é a missão dele? Ele mesmo falou por várias vezes: a minha obra é fazer a vontade do meu Pai. Qual é a obra de Jesus? A minha obra é fazer a vontade do meu Pai. E você vai ver que Jesus, no momento de maior agonia dele, quando ele estava no Getsemane, quando ele sua gotas de sangue, ele ora a Deus e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por 3 vezes ele ora. Mas ele sempre diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é salvar a humanidade, conforme lemos em João 3,16. E esse homem, Jesus, que veio em carne, como a gente lê em João capítulo 1, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus se manifestou. Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Mas ele veio como homem. Por quê? Porque nós somos homens, seres humanos. E nós estávamos perdidos. Então ele veio para fazer o que nenhum de nós podia fazer. Ele veio para fazer a vontade de Deus de forma perfeita, de forma plena. Ele não tinha condenação sobre ele. Diferentemente de nós, não havia uma condenação de morte sobre Jesus. Mas o que ele diz? Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Ele se deu, ele se entregou. Para quê? Para que eu e você deixássemos de ser condenados à morte e passássemos a minha vida. O que ele disse? Eu vim para que vocês tenham vida. E vida é
vida é abundância. Vida plena, vida em abundância, a vida de Deus. Zoe de Deus. Por que o Zoe de Deus? Porque o homem espiritualmente estava morto. Fisicamente, humanamente, naturalmente, ele tinha vida. Mas o que aconteceu lá no Éden? Ele espiritualmente morreu, se separou de Deus. Aí agora Jesus vem. Eu vim para que vocês tenham vida. E essa vida não é essa vida natural que nós já temos, é a vida espiritual. Porque Jesus é o Espírito vivificador, conforme diz Tito. Espírito vivificador. Ele se manifestou para que tenhamos vida. A vida que nós não tínhamos. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isaías diz: os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Ainda hoje ele faz separação. Então o pecado tem esse poder de nos separar de Deus. E separar de Deus nós estamos mortos. E separado de Deus nós não temos direção. Separado de Deus nós não temos esperança. Separado de Deus nós caminhamos a passos firmes para a perdição. Então Jesus vem, se manifesta em carne, legalmente diante de Deus precisaria ser um ser humano para redimir a raça, visto que Adão pecou e condenou toda a raça humana. O Paulo argumenta quando ele diz: por meio de um veio o pecado e alcançou a todos, por meio de um também a graça vem e salva, ou tem o poder de salvar todo aquele que crê. É a argumentação de Paulo. Então todos nós temos esse escape. Escape que nem eu nem você poderia fazer. Tá? E Paulo diz que é graça, favor, é dom de Deus, não é por obras, pelo sacrifício dele na cruz. Então ele vem como homem, vive a sua vida como um homem, é condenado injustamente, vai para o madeiro. E aqui eu quero centralizar, o ponto central da mensagem de hoje é exatamente isso: a cruz. A cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Cordeiro precisava ser sacrificado. O Cordeiro precisava ser imolado, como foi ensinado no sacrifício. O preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Vamos ler aí o texto bíblico? Vamos lá. Romanos, capítulo 6, 23. Vamos entender porque toda a humanidade está sob condenação. Romanos 6, 23. Vamos ler. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte e a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda em Romanos 3, 23. Vamos ler. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos, excluídos. Quando o homem pecou, ele foi expulso, retirado do jardim do Éden. Todos pecaram e expulsos estão da glória de Deus. O jardim do Éden representava a glória de Deus. Quando Adão pecou, ele foi expulso. E toda a humanidade foi expulsa da glória de Deus, do Éden de Deus. Então nós vemos que nenhum homem está isento de sofrer essa sanção. Todos, sem desculpa, todos sem exceção, estão condenados. Quem não está condenado? Segundo lemos aqui em Romanos 3, 23, aqueles que creram em Cristo o Senhor. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Confissão. E o que é isso? O que é isso?
Isso é a expiação. A expiação. Porque no sacrifício foi ensinado que, ao pegar um cordeiro puro, inocente, sem defeito, e sacrificar ele no altar, aquele sangue aspergido sobre o ofertante o purificava de pecado. Então Jesus foi sacrificado no altar. Qual altar? O altar do perdão, a cruz. Sacrificado ali. E o seu sangue naquela cruz foi derramado. E todo aquele que crê, simbolicamente, é como se esse sangue fosse aspergido sobre ele. Expiação. O inocente morre por culpado. Essa é a dinâmica da salvação. Jesus, inocente, sem condenação, porque não tinha erro. Ele é oferecido como sacrifício no altar de vergonha, porque a palavra de Deus diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro. E ali no madeiro, na cruz, ele se tornou a expiação do ofertante. Quem é o ofertante? Todos os que creem no seu nome. Então, quando nós olhamos para a imagem da cruz, Jesus pendurado ali, nós somos os ofertantes. Por quê? Porque nós somos os pecadores. Quando dizemos assim, eu creio que Jesus é o meu Salvador, é como se nós estivéssemos levando um cordeirinho, sacrificando ali. Mas, diferentemente do sacrifício ritualístico lá da lei, esse cordeiro, ele, de uma vez por todas, purifica o povo do seu pecado. Essa cruz é um altar erguido que não vai ser derrubado, está sempre pronto para nós. Essa cruz é o símbolo da nossa salvação. A cruz é o símbolo do nosso perdão. Porque ali na cruz fomos expiados, ou seja, um cordeiro, um inocente morreu por nós. Fomos redimidos, o que é a redenção? Nós somos resgatados por aquele que era originalmente nosso dono. Nós éramos prisioneiros do pecado e agora o Senhor nos liberta através de Cristo na cruz. Nós somos reconciliados. Nós éramos inimigos de Deus. Pelo pecado nós éramos alvos da sua ira e agora nós somos reconciliados com Ele. E mais do que isso, nós não somos somente perdoados, nós não somos somente santificados pelo seu sangue, nós agora nos tornamos filhos de Deus. Olha a transição. Você era inimigo, você era condenado, você era um criminoso e agora Deus o recebe como filho dele. Por quê? Porque através do sangue do cordeiro, até mesmo a nossa natureza é mudada. Se o homem pecador é filho de Satanás por causa da mentira, agora nós nos tornamos filhos de Deus por causa da verdade. Porque cremos na verdade, porque vivemos na verdade, nós somos reconciliados com o Senhor. E por que precisamos da cruz? Porque todo pecado, toda dívida é paga na cruz. Qual pecado nosso é pago na cruz? Todos. Até mesmo aquele que você não cometeu. Lucas 9, 23. Talvez você saiba de cor esse. Lucas 9, 23. Vamos todos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, desce a si mesmo e toma cada dia de sua cruz e siga-me. Amém. Não existe salvação sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe vida de poder sem cruz. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, ou seja, quem quiser caminhar comigo, quem quiser ser como eu, precisa tomar a sua cruz. Quando? Quem leu o texto? Quando? Todo dia. Todo dia.
cruz é um instrumento de perdão para nós. Todas as vezes que nós pecarmos, nós vamos à cruz. Nós confessamos os nossos pecados. Quando confessamos, o nosso pecado vai aonde? Lá passar. Lá no madeiro. Lá onde Jesus está. E o sangue dele que foi derramado cobre esse pecado que eu cometi hoje. Amanhã, quando você pecar, você confessa ao Senhor, o teu pecado vai aonde? Lá passar novamente. O sangue do Cordeiro cobre esse pecado e você é perdoado. Porque a palavra de Deus nos deixa claro isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo de perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Não há como sermos cristãos de fato, de verdade, sem cruz. O que significa cruz na nossa vida? Tem gente que pensa que é a esposa, tem gente que pensa que é o marido, tem gente que pensa que é o filho, tem gente que pensa que é um trabalho, mas não é nada disso. A nossa cruz é a nossa arma de purificação. A nossa cruz é a nossa renúncia. É a morte para as nossas vontades, para vivermos a vontade de Deus. É o que Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Paulo está olhando ele naquela cruz, ainda que ele não tenha sofrido as dores do cravo, ainda que ele não tenha sofrido a vergonha que Jesus sofreu, ainda que ele não tenha sofrido os açoites, ele se coloca na posição e ele diz, foi por mim. Eu estava ali crucificado, ainda que eu não tenha sofrido o que Jesus sofreu, era eu ali. Talvez você possa dizer, era eu lá naquela cruz. Era eu ali com os meus pecados, sendo perdoado. Sendo perdoado, isso é poderoso, irmãos. Precisamos pensar nisso. Não há como viver o Evangelho na sua prática sem cruz, porque na cruz nós quitamos a nossa dívida. Você já viu aquele termo que era usado antigamente, né? Alguém ia na mercearia, comprava lá com o seu Zé, na saída ele falava, seu Zé, coloca no prego aí. Era o que quiser colocar no prego? Uma dívida, né? Era uma dívida. Esse termo está relacionado à cruz de Cristo. Coloca no prego. Quem sofreu os cravos? Quem foi pregado no madeiro? Jesus. Então, quando nós temos uma dívida, nós colocamos no prego. Nós entregamos lá na cruz porque Jesus recebeu sobre si todo o pecado. E a cruz, ela era um elemento de vergonha e maldição. Jesus suportou a afronta, a maldição, a vergonha por causa de mim e de você. Ele nos livrou da vergonha. Para quê? Para que nós fôssemos honrados. Nenhum cristão terá coroa sem antes ter a cruz. Nenhum cristão terá coroa de glória sem antes passar pela cruz. Jesus passou pela cruz. E o que foi dado a ele? Todo o poder, toda a honra, toda a glória, nome sobre todo nome, sobre o nome de Jesus, todo o poder, toda a autoridade, todos os reis se dobram. Porque ele conquistou isso na cruz. E a gente vê tanto cristão querendo glória, querendo honra, sem passar pela cruz, sem renunciar, sem abrir mão de conforto, de honra, de glória. O único que deve ser honrado aqui é nosso Senhor. Porque Ele pagou o preço, que era meu e seu. Ele sofreu na cruz a vergonha que era para mim e para você. Um outro texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 e 18. Vamos juntos? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para que eu
Salmos é o quê? Poder de Deus na cruz. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo era um erudito. Paulo era alguém que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era uma autoridade cultural da época. Paulo era poliglota. Paulo era nobre. E o que ele diz? Eu não vim até vocês, eu não evangelizei a vocês, as minhas palavras não foram de sabedoria humana. Para quê? Para que a cruz de Cristo não se fizesse vã. Ou seja, Paulo nunca tirou a cruz de Cristo do centro do Evangelho. Ninguém vai ter vida se antes não morrer. É aquele texto que diz: se um grão caído na terra não morrer, ele não nasce. É preciso morrer. Por isso a palavra da cruz, o símbolo do batismo, remete a isso. Como é que é o batismo? O batismo é mergulho. Alguém é deitado na água e submerge de novo, emerge de novo. Quando ele emerge, está dizendo que ele morreu no mundo e ele renasceu para Cristo. Esse é o símbolo. Porque também Jesus foi colocado sobre a terra em 3 dias, ele levanta, ele se ergue e ele é glorificado. Então a cruz é esse elemento poderoso para a nossa salvação, tanto que Paulo ele não exclui a cruz da pregação do Evangelho. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos evangelistas da igreja primitiva excluíram a cruz. Você vê Pedro pregando e 3.000 pessoas se convertem. O que ele está dizendo? Ele falou: vocês mataram o Cordeiro de Deus, vocês penduraram na madeira o Salvador do mundo, vocês não reconheceram ele. Paulo está dizendo: ó, a cruz estava ali e ele precisava morrer. E agora eu quero chamar a tua atenção para o símbolo da cruz. Como é que é a cruz? Faz aí isso, tá? Antigamente você fazia, né? Assim e assim. O que significa isso? Vertical, terra e céu. Horizontal, humanidade. Quem está no meio? Jesus. Jesus é aquele que liga a terra ao céu, reconcilia o homem com Deus e liga o homem ao outro homem. Como Jesus morreu? Braços abertos, ligando o homem a Deus. Por que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vai, senão, porque ele está ali. A cruz é o caminho e Jesus é a ponte desse caminho. Sem Jesus não há salvação. Você pode dizer: eu sou bonzinho, eu não faço mal, eu sou honesto, eu sou aquilo, mas uma verdade está sobre você. Você é pecador. Você precisa de Cristo. Se você não receber a Cristo, se você não receber Cristo como seu Salvador, infelizmente você vai viver a eternidade longe de Deus. E essa é a condenação. O ser humano, a vida humana, a alma do homem, longe de Deus por toda a eternidade. E aqui, nesse tempo, ainda que o homem esteja longe de Deus, o sofrimento é amenizado. Por quê? Por que é amenizado? Por causa do Espírito de Deus que está ainda aqui. Mas a promessa é que o Espírito vai ser retirado. Agora imagina, o mundo sem o Espírito Santo, o mundo sem freio, vai virar uma tragédia. Imagina o homem que tem a sua dor aliviada por causa do Espírito Santo, ainda que ele não creia em Deus, ainda que ele seja ateu, ainda que ele rejeita Deus, enquanto ele está respirando aqui, Deus, pelo Espírito Santo, dá as oportunidades a ele, e Deus alivia o sofrimento dele. Não é como vai ser
no dia do juízo final. Depois que o homem morrer, depois que ele for condenado, depois que não tiver mais solução para ele, e que o diabo for lançado no lago de fogo, junto com todos aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, aí o sofrimento vai ser intensificado. Imagina quando o rei mandou jogar os rapazes lá na Babilônia dentro do fogo, no fogo de fogo. Ele falou o quê? Aumenta 7 vezes mais. É isso que vai acontecer no dia do juízo final. 7 vezes mais sofrimento. Você acha que a vida aqui é difícil? Imagina a eternidade longe de Deus. Imagina longe da glória de Deus. Imagina longe do que Deus pode aliviar na vida de uma pessoa. Vai ser sofrimento eterno. A Bíblia diz que é choro, ranger de dentes, sofrimento eterno. Será que você quer isso para a sua vida? Será que é isso que você quer para a sua vida? A palavra de salvação está sendo pregada todos os dias, não por mim, não somente por mim, mas Deus está levantando pessoas para falar do seu amor em todo o tempo. Em todo o tempo. O escape, a salvação, está sendo oferecida a todas as pessoas. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se salvar. Deus está desejando salvar as pessoas. Ezequiel, vamos ler mais um texto aqui. Ezequiel, capítulo 18. A partir do versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas a justiça que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão, com que transgrediu do seu pecado, pecou nele, morrerá. Dizeis, porém, caminho do Senhor não direi. Ouvi agora o caso de Israel. Porventura, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel, e não são tortuosos os vossos caminhos. O profeta aqui está repetindo diversas vezes sobre a consequência do pecado e da justiça. Pecado e justiça. Pecado, morte, justiça, vida. Pecado, morte, justiça, vida. Deus é justo e o homem quer culpar Deus. Vê a argumentação? Vocês dizem, os caminhos do Senhor não são justos. Ou seja, você vê pessoas argumentando aí, não, Deus é amor, Deus não condena ninguém, quem condena são as outras pessoas, não. Já está condenado todo aquele que rejeitar o Filho de Deus, todo aquele que viver na iniquidade,
está condenado, vai viver eternamente no lago de fogo, que não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas Deus enviou Jesus. Jesus, como homem, venceu o pecado. Ele suportou a vergonha da cruz para que nós fôssemos honrados. Ele suportou a morte para que nós tivéssemos vida. Ele foi humilhado para que nós recebêssemos a coroa de glória. E você leu pela manhã, você que esteve aqui, mas no 1 Pedro capítulo 2, nós fomos comprados. Geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. É isso que nós nos tornamos. É isso que todos aqueles que confessaram Jesus como seu Salvador passaram a ser. Último texto bíblico para a gente finalizar a nossa mensagem de hoje, Colossenses capítulo 2, do 12 ao 15. Colossenses 2, do 12 ao 15. Vamos ver? Sepultados com ele no batismo, Ele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, e o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo-nos dado a célula que ela era para nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, gravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si. Aleluia! Esse texto é maravilhoso, irmãos. Recomendo que você leia e releia de novo. Jesus foi para a cruz. O diabo pensou que tinha vencido, derrotado, envergonhado. Mas Deus, em Cristo Jesus, usou aquilo que seria uma vergonha para estabelecer a vontade de Deus, para vencer a morte, para expor o pecado e trazer a salvação a todo aquele que crê. Então, se a cruz foi para Jesus um instrumento de morte, para nós é vida. A cédula que estava contra nós, ela foi tomada, foi cravada onde? Na cruz. Ali na cruz foi cravada a nossa dívida, ou seja, não devemos mais nada. Não há dívida. O que resta para nós, então? O que resta para nós é uma vida de santificação. Por quê? Porque nós já fomos libertados, já fomos tirados do reino das trevas, transportados para o reino da luz. O que Deus está fazendo agora? Pela palavra, pela lavagem da água pela palavra. Você já leu esse texto? Pela lavagem da água pela palavra. Ele está nos purificando, nos limpando, nos lapidando, nos transformando de novo à imagem e semelhança do Senhor. O que é que se recomenda a nós então? Andar em comunhão com Deus, andar em comunhão com o Espírito Santo, buscando sempre uma vida de renúncia, uma vida de confissão ao Senhor, uma vida que não esconde os erros e pecados, porque todo pecado é uma dívida. E o que nós temos a Deus. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Todo dia nós temos algo a confessar ao Senhor. Todos os dias nós temos uma cédula para levar à cruz. Nós já fomos perdoados. O que nós precisamos dizer? Satanás, você não tem legalidade nenhuma para me acusar. Você não tem direito nenhum de me acusar. Você não tem direito nenhum de trazer dor e sofrimento a mim. Por quê? Porque eu ando em retidão, eu ando em santidade, eu busco a Deus todos os dias. O que a palavra de Deus nos diz? Que encobre as suas transgressões.
jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Não devemos deixar brecha para Satanás. Muitas coisas vêm sobre nós por conta de pecados não confessados. E o diabo ele trabalha para que você se envergonhe. Jesus não sentiu vergonha de subir uma cruz por você. E às vezes nós temos vergonha de confessar o pecado, a falha, o desejo ilícito em nós. E a Bíblia diz: confessem as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos orar. Essa palavra é uma palavra de libertação para nós. Quem é que precisa da cruz? Todos precisam da cruz. Nós precisamos da cruz. Mas nós precisamos usar a cruz da maneira correta. Confissão. Dizer ao Senhor: Senhor, hoje eu pensei mal sobre alguém. Hoje eu desejei mal a alguém. Hoje eu fiz isso e eu sei que eu não deveria ter feito. Senhor, eu já fui comprado pelo Senhor, mas eu ainda estou aqui violentando o meu corpo, consumindo o que eu não devo consumir, vendo o que eu não devo ver, praticando o que eu não devo praticar. Nós fomos perdoados, mas nós fomos perdoados dos pecados que confessamos. Nós recebemos a salvação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se guardarmos pecado, pecado é como lixo. Você guarda lixo dentro da tua casa? Sim ou não? Por que você não guarda? Porque se você guardar lixo dentro da sua casa, vai aparecer o quê? Mosca, barata, rato. Sabe o que essas coisas simbolizam? Demônios. Lembra lá de Faraó do Egito? Quais foram as punições que o Egito recebeu? Praga de mosca, praga de rã, um monte de praga relacionada a esse tipo de coisa. Rato. Entendeu? Então o pecado, ele é como esse lixo que vai atrair os demônios. O que você deve fazer? Limpar a casa. Limpar a casa. Qual é a casa? A casa é você. Você é templo do Espírito Santo. Você não deve se embriagar. Você não deve se prostituir. Você não deve falar mentira. Você não deve agir falsamente. Por quê? Porque você carrega o Espírito de Deus. Se você voluntariamente pecar, não confessar ao Senhor, você vai acontecer como aconteceu com Davi. Você vai precisar orar ao Senhor e pedir: Senhor, me dê novamente a alegria da tua salvação. Um crente que esconde o pecado é um crente triste, porque ele não tem alegria. A alegria é tirada dele. Ele não perdeu a salvação. Segundo a Bíblia, ele vai ser purificado, nem que seja pelo fogo. Nem que seja pelo fogo. Fogo é juízo de Deus. Um crente salvo que vive o pecado, ele vai passar pelo fogo, pelo juízo de Deus. Para quê? Para que ele seja purificado. Mas nós não precisamos passar por isso. Feche seus olhos, coloque-se de pé se você desejar. Nós vamos orar. Se quiser, se desejar, não é obrigado.
Você crê que essa palavra é uma palavra de Deus? Então, quando Deus fala, nós fazemos o quê? Obedecemos, ouvimos e colocamos em prática. Tenha a cruz como ferramenta fundamental da tua vida. Quando você deitar hoje, olhe para a cruz. Veja lá o Cordeiro de Deus, que foi morto por você, seu sangue derramado. A sua morte trouxe perdão a nós. A sua ressurreição trouxe esperança. E que nós ressuscitaremos com Ele eternamente. A cruz é o lugar onde nós somos curados. Nós somos purificados. Leia Isaías. Pelas suas feridas nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É na cruz, é em Cristo, é no Cordeiro de Deus que foi morto ali. Seu sangue aspergido sobre nós. Quando nós confessamos, nós ofertamos, e a nossa oferta precisa haver confissão. Vamos orar. Se porventura o Espírito Santo te trouxer à memória algo que você tenha feito, que não tenha confessado, algo que você esteja fazendo, que não tenha confessado, esse é o momento. Esse é o momento de falar com o Senhor. Esse é o momento de confessar ao Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo nos perdoar o pecado, nos purificar de toda iniquidade. O Senhor tem uma bacia, uma toalha para limpar os nossos pés. E Ele está disposto a fazer isso. Ele quer uma igreja santa, pura, uma igreja que vai pelas ruas, com autoridade, com poder do alto, para proclamar o Evangelho da salvação, da libertação, da cura, da restauração. Senhor, Tua palavra foi pregada, e eu creio, Senhor, que ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual foi enviada. E a Tua palavra, Senhor, nos desperta para olhar para a cruz, para ter a cruz como instrumento da nossa redenção. Pai, em nome de Jesus, às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes, Senhor, nós nos deixamos ser enganados por Satanás, quando ele nos induz a pensar que nós não precisamos confessar nada ao Senhor, que Ele já sabe tudo. Ainda que o Senhor saiba, porque o Senhor é onisciente, ainda que o Senhor saiba as nossas intenções, ainda que o Senhor saiba aquilo que está na nossa alma, na nossa mente, ainda assim o Senhor nos diz: confessem os seus pecados para serem curados. Então, Senhor, nós obedecemos a Tua palavra. Nós queremos colocar diante do Senhor aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti. Toda iniquidade, todo pecado, todo pensamento negativo, toda dúvida contra a Tua palavra, contra o Senhor, tudo aquilo que nós falamos contra a igreja do Senhor, toda palavra de maldição que saiu da nossa boca, toda palavra de maldição que saiu contra alguém que é semelhante a nós, tudo aquilo, Senhor, que desejamos de mal a alguém, nós confessamos ao Senhor. Nós queremos ser purificados, Senhor, do nosso pecado. Todas as vezes, Senhor, que do nosso lado saiu palavras ou cânticos ou qualquer outra coisa que não foi louvor ao Senhor, que não engrandeceu o Teu nome, pelo contrário, toda zombaria, tudo aquilo, Senhor, que a nossa língua proferiu, que não glorificou o Teu nome, Senhor, nós pedimos perdão. Toca, Senhor, os nossos lábios, toca os nossos corações em primeiro lugar, porque a Tua palavra diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então clamamos, Senhor, por um enchimento no nosso coração, da Tua palavra, da Tua presença, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Encha-nos, Senhor. Nós pedimos perdão ao Senhor pela nossa negligência em falar do Teu Evangelho, em entoarmos, Senhor, com o nosso coração, em glorificar
apegarmos a Ti com a nossa vida. Nós pedimos perdão ao Senhor, Senhor, por práticas que já deveríamos ter abandonado. Nós pedimos perdão ao Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, sejam em pensamentos, palavras ou ações. Traga, Senhor, a nossa memória aquilo que precisamos confessar ao Senhor. Não permita, Senhor, que acumulemos lixo espiritual. Tira de nós, Senhor, toda a consequência dos nossos pecados. Que os nossos lábios, Senhor, exaltem unicamente ao Senhor. Que os nossos pés, Senhor, alcancem, avancem em direção à Tua presença. Que o nosso coração, Senhor, ame ao Senhor acima de qualquer outra coisa. E que amemos, Senhor, ao nosso próximo, como amamos a nós mesmos. Nos encha, Senhor, do Teu amor, nos encha da Tua graça, nos encha da Tua misericórdia, nos transforma, Senhor, à imagem do Teu Filho Jesus. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, renova-nos pela cruz, renova-nos pelo sangue do Cordeiro, renova-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, que está em nossas vidas e que nos garante para o dia da redenção. Pai querido, em nome de Jesus, ministra, Senhor, sobre a Tua igreja, ministra sobre os Teus filhos aqui, ministra, Senhor, o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia. Derrama, Senhor, um óleo novo sobre eles, uma unção, ousadia, ministério, Senhor. Levanta, Senhor, ministérios aqui nessa noite, a partir, Senhor, do posicionamento dos Teus filhos. Deus, em nome de Jesus, que a Tua visão sobre essa igreja se cumpra. Almas se rendendo ao Senhor, mas antes, Senhor, purifica-nos, lava-nos e seremos limpos. Lava-nos, Senhor, com o Teu sangue, porque o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Deus, em nome de Jesus, que não voltemos a praticar nada daquilo que já abandonamos, que toda a tentação do inimigo contra nós, Senhor, seja resistida no poder, no nome do Senhor. Que nos rendamos a Ti, Senhor, para resistir ao diabo, para resistir às suas tentações. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos hoje e sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus.